Olá, seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Parque da Juventude, que modificou a paisagem da zona norte de São Paulo após ser construído na área do antigo complexo penitenciário Carandiru. Depois da demolição parcial do complexo penitenciário Carandiru em 2002, o local foi transformado no Parque da Juventude, um espaço de lazer e entretenimento para a população. Quem chega no local acaba esquecendo que aqui funcionou um presídio que por 46 anos foi considerado o maior da América Latina. Ao meu lado está o Cícero Domingos, que é diretor aqui do Parque da Juventude, e ele vai nos contar um pouco mais sobre a história aqui do parque. Cícero, então, como é que surgiu a ideia de transformar o antigo Carandiru nesse parque? Então, a ideia inicial foi, após a implosão, aproveitar o espaço deixado pelo presídio e transformar num parque para uso da comunidade aqui da Zona Norte. E para isso foi efetuado um concurso público com várias empresas de arquiteturas e uma delas foi selecionada, onde transformou o antigo presídio nesse parque. Quem assina o projeto paisagístico do parque é Rosa Clias, pioneira no paisagismo brasileiro. A arquiteta preservou no desenho alguns pavilhões do Carandiru e incorporou a extensa área verde, espaços esportivos e de lazer. A área do parque claramente tinha 3 espaços diferenciados. O primeiro, que nós acabamos chamando de área institucional, que era junto da Avenida Carandiru, onde ficava o presídio, que foi demolido e foi construído um prédio, né? Que aliás tem embaixo uma biblioteca, que é uma das melhores bibliotecas de São Paulo, é uma coisa incrível. Aí então tinha essa área, que inclusive tinha um teatro que ia ser feito, e aí nós chamamos de área institucional, e que foi feita uma grande praça, bem urbana, né? Chega o metrô, e então essa é onde tem estacionamento e tudo. Depois tem uma grande área, que era onde era o presídio antigo, né? Uma grande área, e que nós chamamos de Parque Central. E depois tem a área esportiva, que é um espaço longitudinal, vamos dizer, largo o suficiente e tal, e é onde nós resolvemos então fazer as quadras esportivas. Como é que é quadras normalmente? Tem grade em volta, claro, todas as quadras têm grade em volta. E eu então disse, nós saímos de um presídio, tiramos as grades, agora eu vou fazer um monte de grades, de presídiozinhos aqui, não vou pôr grade. E eu me lembro que o pessoal que trabalhava comigo me disse, Rosa, você não vai pôr grade? Eu falei, não. Você já foi em campo de várzea? Lá tem grade? E o pessoal não joga muito bem bola? Então, aqui não vai ter grade. O projeto inicial, eles começaram com a parte esportivas, que era construir 10 quadras poliesportivas para a comunidade usufruir durante a semana e os finais de semana. Essa área que está arborizada era uma mata que pertencia ao próprio presídio. Então o que aconteceu aqui? Só foi construir os caminhos, passarelas, e eles tentaram preservar um pouco da história. Então qual foi a ideia? Deixar 2 pavilhões, transformar em escolas, no caso são 2 ETECs, preservar também as ruínas e uma parte da passarela que fazia o entorno aqui do presídio. Quando nós fomos a primeira vez
oficialmente, vamos dizer, quando estavam fazendo o projeto, que nós fomos visitar a área, aonde era o presídio, tinha uma construção, né? Tinha os muros de vigia, né? Onde o vigia passava, né? E tinha a grande área construída onde era o presídio, e que era para demolir, né? Quando nós chegamos lá, no meio da estrutura que tinha sobrado, porque derrubaram tudo, mas ficou a estrutura de concreto, as colunas e as vigas que formavam assim um esquadramento, vamos dizer, dentro da área. E no meio dessas vigas e colunas tinha nascido árvores, que eram tipuanas, assim, cheio de tipuana. Eu digo, se a gente derrubar as colunas, as tipuanas vão embora. E nós não podemos, porque isso aqui, tipuana, na natureza, ela sempre nasce no meio de outras árvores. Aqui é uma coisa excepcional, um bosque de tipuanas, não existe isso. Então nós não podemos tirar. E daí nós deixamos as colunas e as vigas com as tipuanas no meio, e aí eu dei um nome para esse espaço, o espaço de arqueologia do contemporâneo. O presídio sempre foi muito atuante dentro da cidade de São Paulo, porque era um local que tinha 8.000 pessoas, teve muitas rebeliões, então era uma marca muito presente, então era muita violência aqui dentro, e a comunidade aqui é pacata, então o pessoal vivia sempre estado de alerta, né? Sempre viatura, sempre... Porque um presídio não é uma coisa boa para estar dentro de uma cidade. E quando ele foi implodido, houve até fizeram festa. Uma dessas rebeliões aconteceu em 2 de outubro de 1992 e terminou em um dos maiores massacres da história carcerária brasileira, o Massacre do Carandiru, onde 111 presos foram mortos. Após esse episódio, o governo do estado de São Paulo decidiu desativar o presídio. A importância, né, da existência do Parque da Juventude aqui para a região da Zona Norte e, claro, para toda a cidade de São Paulo? Então, aqui é só para você ver, hoje frequentam por mês 40.000 pessoas. Então, era uma área carente de área de lazer. E hoje a população está vindo para o parque. Porque aqui você tem área de piquenique, a família, pista de Cooper e outras atividades. Então, a população está vindo. A gente tem segurança 24 horas, apesar do parque hoje estar fechando às 20, mas a gente tem projeto de retornar a fechar à meia-noite e também ter um lazer noturno. Introduziram também o parquinho, um espaço para você trazer animais, cachorro, pista de skate, área de leitura, jogos de tênis. O senhor sempre frequenta aqui o parque? Pelo menos terça e quinta é sagrado esse grupo que você está vendo, as terças e quinta a gente frequenta aqui. Desde quando inaugurou aqui, esse pessoal aqui de sábado e domingo nós estamos vindo aqui. Mas a opção também que é perto, apesar que tem um Tietê, tem outro aqui em cima, mas a facilidade de estacionamento é ótima. O que é que o senhor acha aqui do espaço? Ótimo. Para nós aqui é muito bom e para outras pessoas que têm outros tipos de esporte também é ótimo. Quem quer caminhar, também à vontade, bastante área verde. É comum, assim, às vezes, o senhor lembrar que aqui já foi o complexo do Carandiru?
Ah, muito comum, principalmente quando a gente vai para outra parte ali. É muito comum a gente sentir assim que ali já houve alguma coisa muito negativa, né? Essa parte aqui não, porque aqui era mais, se não me engano, era mais um pomar, né? Alguma coisa parecida. Mas a parte de lá dá uma coisinha, não é esse absurdo, mas dá uma coisinha. Esta é a área que faz o Zenildo e tantas outras pessoas lembrarem do Carandiru quando estão no parque. Onde existiam os pavilhões da detenção, hoje há um playground formado por um parquinho infantil, uma academia ao ar livre, 2 edifícios que abrigam 2 escolas técnicas e a Biblioteca de São Paulo. Quais são as atividades que o parque oferece para os visitantes? Aqui nós temos caminhada, bicicleta, futebol de salão, basquete, tênis, vôlei, jogos, espaço para leitura, piqueniques. A biblioteca São Paulo funciona até às 18h30 e toda essa natureza. O Maicon é morador da Zona Norte e frequentador assíduo do Parque da Juventude. Sempre está com o filho Pietro ou com a esposa Amanda. Para ele, a região ganhou muito com a construção deste espaço de lazer. Foi um impacto muito positivo, né, na Zona Norte como um todo. A mudança de um presídio para abrigar um parque é sempre bem-vinda, né? E fora a representatividade, todas as questões negativas que tinha antes o Carandiru, né? E aí fica aquela marca, aquele estigma. Então, mudar para o parque e recuperar essa área para a cidade, não só a Zona Norte, mas a cidade como um todo, é muito bem-vinda, né? Assim como outras áreas deveriam ser feitas. O piquenique é uma maneira muito comum das pessoas aproveitarem o parque. Esse grupo se reuniu embaixo de um quiosque para colocar o assunto e o lanche em dia. O que você mais gosta aqui do espaço? Todo o espaço, assim, nós gostamos. Principalmente o meu marido, que ele gosta de jogar basquete. Ele, o Felipe, o Matheus também, né? Então, eles vão lá na área de basquete. As minhas filhas andando de skate. Aqui é um lugar gostoso para fazer piquenique, para reunir a família, os amigos? Sim, muito bom. Vai para tudo, né? Se divertir, se descontrair. Trago meu cachorro também, que ali tem área de cachorro. Hoje ele não veio. Muito bom. Que é muito bom, a área é boa, é fresco. Mas o que eu mais gosto mesmo é o basquete, que é uma quadra legal para reunir os amigos assim. É bom, é um lugar gostoso de se ficar. A gente vem pro piquenique sempre quando tudo é, mas basquete é que eu mais faço aqui só. É que eu mais faço, sempre faço basquete. No próximo bloco, a gente vai conhecer a Biblioteca de São Paulo, que funciona aqui no Parque da Juventude. Não saia daí, o Cidade Viva volta já já. Parque da Juventude funciona a Biblioteca de São Paulo, que abriga mais de 35 mil títulos. Ao meu lado está o Genésio Manuel, que é gerente de programação e produção do espaço. Tudo bem, Genésio? Tudo bem. Então, como é que está formado esse acervo? Bom, a biblioteca ela tem vários títulos disponíveis para o público. Na verdade, o nosso foco é literatura, mas além disso a gente tem DVDs e uma série de serviços. Tem computadores que o público pode utilizar para pesquisa, assistir filmes, acessar jogos. Também tem jogos disponíveis para as pessoas, espaços de leitura. Fora uma programação cultural bem diversificada para o público de todas as idades. Toda sexta, sábado e domingo a gente tem contação de histórias na biblioteca. Temos o Bebelê, que é um programa muito bacana de incentivo à leitura para bebês de 6 meses a 4 anos. Os pais também participam das atividades, os cuidadores. Temos jogos de xadrez. Domingo no Parque, que é uma atividade muito legal, que a gente leva
um pouco dessa história da biblioteca, com contação de histórias, livros para o parque, para as pessoas poderem curtir um pouquinho dessa atmosfera da biblioteca num parque. Durante a semana a gente tem brincadeiras, atividades recreativas, jogos sensoriais, que trabalham as habilidades sensoriais e motoras para pessoas com e sem deficiência. Temos também, ao longo do mês, cursos, oficinas dos mais variados temas. Audiovisual, literatura, tecnologia. A biblioteca ainda tem clube de leitura, sarau, bate-papo com escritores. Para atender todos os públicos, a Biblioteca de São Paulo tem 2 máquinas que possibilitam que pessoas com deficiência visual e física tenham acesso ao acervo. Essa, por exemplo, transforma o texto em áudio. O processo é muito simples. Depois de escaneadas as páginas, o programa identifica o conteúdo e pronto. Ao invés de ler, o usuário ouve o livro. Me dei conta de que aquele monumento tinha fins transitórios, visava fins transitórios. Já esta engenhoca é usada por pessoas que têm dificuldade para folhear livros. Há quem aproveita a biblioteca para dar aula. Esta, no caso, era de matemática. Geralmente eu venho para estudar ou para dar ajuda, suporte para os meus alunos pré-vestibular, mas eu sei que aqui dentro acontece outros tipos de eventos, por exemplo, história para criança. Eu já trouxe os meus sobrinhos aqui para assistir também, mas eu particularmente veio só para pesquisar e estudar. Para vocês, qual a simbologia, da existência de um espaço como esse de conhecimento, de lazer, onde no passado aconteceram tantos episódios violentos? Para a gente tem uma simbologia muito importante no sentido de você criar um ressignificar por um espaço, você criar uma outra possibilidade e realmente conseguir mudar uma realidade. Então, hoje as pessoas têm a oportunidade de aproveitarem esse espaço, de usufruírem de tudo que a gente oferece, tanto no caráter de lazer, entretenimento, cultura, conhecimento, e isso realmente tem uma simbologia muito importante para a gente. Então, quando você vem aqui, você tem a possibilidade de poder participar de uma programação cultural, você tem computadores que você pode fazer suas pesquisas, acessar jogos, ver filmes, enfim, poder fazer um currículo. Você tem também a possibilidade de empréstimos de livros, é um acervo atualizado, tem jornais, revistas, periódicos também são atualizados. Então tem toda uma estrutura que possibilita as pessoas não precisarem se locomover para um outro lugar para usufruir de um espaço cultural, de um lugar que oferece uma série de possibilidades de ações, tanto de caráter recreativo, de lazer, como de conhecimento também. Eu visito muito o parque. Uma vez que eu fui visitar o parque, eu vi 2 crianças pequenas brincando juntas. Ali, logo no comecinho da área esportiva, tem um pátiozinho ali, então elas estavam brincando ali. Eram 2 crianças pequenas. Uma menina, um shortzinho elegantíssimo, comprado provavelmente nas melhores lojas de São Paulo, com tênis bonitinho, uma camiseta bonitinha, uma menina loirinha, bonitinha. Estava brincando com um menino que estava com um short que provavelmente era do irmão dele, com uma camisa que se não era do pai, eu não sei de quem era, descalço, e os 2 estavam brincando juntos. Eu achei a coisa mais linda de comunhão de classes sociais, de gente, não é? O
Parque da Juventude possui 250 mil metros quadrados que abrigam 8 quadras poliesportivas, 2 quadras de tênis, pistas de skate para caminhada e corrida, ciclovia, playground, estações de ginástica, sendo uma delas exclusiva para pessoas com deficiência. Tudo isso em meio a muito verde. Eu escolhi plantas que fossem realmente de São Paulo, né, da região. E depois teve que escolher, como a gente escolhe sempre, por situação, a função da árvore, o espaço. Então você tem o passeio de avenida de acesso, que são os Guapuruvus, né? Depois você tem palmeiras, enfim, cada local é definido por um tipo de árvore. O que é uma praça? O que é um parque? A praça é um espaço urbano que tem uma dimensão, vamos dizer assim, bem definida. E o que ela tem? Ela tem as divisas dela, são as ruas, não é? E os prédios que dão acesso para a praça. Inclusive, geralmente tem um elemento urbano importante. A praça do mercado, a praça da igreja. Então, a praça é isso. E o parque, o que é? O parque é um espaço muito grande na cidade. E quando você está dentro, na praça você está dentro e você está vendo os limites. O parque, quando você está dentro, o espaço que você vê é o parque. A cidade, às vezes, está mas muito longe. O parque tem esse espaço, tá certo? E aí, então, o verde é muito importante, porque você não pode fazer o parque inteirinho pavimentado, né? Então, você vai escolher as áreas onde você vai pavimentar, onde você vai pôr equipamentos, e o resto, o parque é o verde, não é o resto. O parque é o verde. Localizado entre grandes avenidas da Zona Norte, a principal entrada fica na Avenida Cruzeiro do Sul, número 2630. Está aberto todos os dias da semana. A área verde funciona das 6 da manhã às 6 da tarde. E a área esportiva das 6 da manhã às 10 da noite. O Cidade Viva está chegando ao fim. Espero que tenha gostado do nosso programa. Se quiser sugerir um outro lugar de São Paulo para a gente visitar, escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Até a próxima. Tchau, tchau.